Que Vida a Vida está de volta, e o Que Vida a Vida dessa semana está recebendo aqui alguém que vai trazer uma experiência e que vai trazer um conhecimento de algo inusitado no Que Vida a Vida, mas eu tenho certeza que vai ser interessante para a sua vida. Eu recebo aqui o pastor Ubiraí, é uma alegria te receber aqui. É um prazer tê-lo conosco no Que Vida a Vida. Você vai ter a oportunidade de se apresentar, de dizer quem é o Ubiraí. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficarão ligados a partir da sua imagem, porque vai surgir curiosidade. Estamos também aqui conosco meu amigo pastor Luciano, mais uma vez de volta no Que Vida a Vida. O programa bom, hein, pastor? Cadeira cativa você tem aqui. Obrigado. Seja bem-vindo, pastor Luciano. Pastor Luciano nos conectou ao Ubiraí, pelo que você viu, né? O pastor Ubiraí, ele é oriundo de Porto Seguro, povos originários, né? E ele está me dando uma aula aqui do politicamente correto, irmãos. É importante que a gente se conecte a essa realidade. O mundo passa por mudança, o mundo passa por transformação, e essas mudanças e essas transformações, elas vêm para trazer de fato a realidade daquilo que deveríamos ter tratado desde os tempos, desde os primórdios. Nós tratamos com preconceito, tratamos de forma equivocada, por falta de conhecimento. Aliás, isso é um princípio bíblico, viu? O povo erra porque falta conhecimento. É muito interessante isso. Então, nós estamos recebendo aqui o Ubiraí. Pastor Ubiraí, uma alegria te receber aqui. Seja bem-vindo no Que Vida a Vida. Tatometô, o Ecanão, por Siratã, Capitão Cortume, Ubiraí, Pataxó. Pai do Senhor Jesus, obrigado pelo convite. Meu nome é Ubiraí Pataxó. Sou do povo Pataxó, do extremo sul da Bahia, né? E algumas circunregiões também, no qual os Pataxós eles estão inseridos. Mas verdadeiramente sou de o município em si, Santa Cruz de Cabralha, né? Fica próximo, Porto Seguro. Lugar bom para passear, sabe, bom pastor? Bom para passear. E a aldeia é Coroa Vermelha. Praias maravilhosas. Aliás, é um lugar de descanso, de repouso, de se conectar com Deus ali. É verdade. A natureza é linda, né? Coroa Vermelha hoje é uma das praias mais visitadas, né, do Brasil. E a gente tem a oportunidade de viver ali, né, à beira-mar ali, né, naquele espaço, aonde fomos conquistados, né, meu pai ajudou na conquista daquele território, e hoje vive em torno de mais de 6 mil indígenas morando ali. Que legal, rapaz. Esse número hoje que tem de povos originários ali naquela região. Sim, Coroa Vermelha em si, né, mais de 6 mil indígenas, mas o povo Pataxó, em cerca de em torno de 48 aldeias no extremo sul, né, em torno de mais de 50 mil indígenas habitando já todo o extremo sul. Muito bom. Pastor, eu vou chamá-lo de pastor, porque essa de fato hoje é a realidade que você carrega, é aquilo que você tem recebido do Senhor na sua vida, e nós vamos ter a oportunidade de compartilhar com os nossos telespectadores a forma com que você se conectou à fé, né, que você se conectou a Cristo, porque a fé já existia dentro de você. Mas assim, você hoje é casado, tem filho, sua família está lá. Como é que é? Quem é o Ubiraí? Fala pra gente. Então, eu sou o Ubiraí Pataxó, né? Sou o pastor Ubiraí hoje, né? Pela graça do Senhor. Tenho uma esposa, né? Minha esposa chama Jéssica Tchahanara. Tenho 3 filhos, né? Abençoados que Deus me deu. O maior está com 12 anos, chama Chayuananri. Na minha língua significa dia feliz. Olha. Tem uma do meio que Deus também me deu, né, chama Kawanara, na minha língua significa coração da natureza. E a pequena Ichewa, que está com fez 1 ano agora, 1 ano e 1 mês, que são presentes que Deus colocou na minha vida. Ichewa. Ichewa. E significa o que o nome dela? Ichewa significa salvar. Olha que legal. Interessante aí para os nossos ouvintes, que a gente coloca um nome, mas assim, a gente acaba não entendendo a importância, né, pastor Luciano, que a gente carrega no nome. Meu pai, por exemplo, me colocou o nome do meu tio, tudo bem, fez uma homenagem a ele, mas de fato a gente devia dar muito mais valor a isso, né? Até porque a Bíblia fala que Deus transicionou o nome de algumas pessoas. Sim. E eu percebo que todo indígena, ele coloca um nome que tem um significado. Ubiraí, de curiosidade, pastor, o que significa Ubiraí? Ubiraí significa descendente de um grande guerreiro. Meu pai, ele colocou esse nome, posicionou diante de um grande guerreiro
porque já havia, né, em algumas comunidades até antes de nós existirmos, e aí ele posicionou os nomes em homenagem também a este guerreiro. A gente carrega muito daquilo que a gente é, da nossa identidade no nome, né? Sim. Não é verdade? Por exemplo, meu sobrenome é Pantaleão. As pessoas falam assim, Pantaleão, né? É um nome forte, é um nome de presença, né? É, verdade. E, de fato, esse sobrenome eu carrego pela minha avó paterna, que ela é negra, né? E ela é descendente do povo africano. Deve ter alguma ligação ali nesse contexto aí. Mas você falou aqui pra gente em off que o seu pai, ele era o pajé lá dessa é tribo? É isso mesmo? Ele era o pajé da tribo. Fala um pouco pra gente sobre isso. Na verdade, meu pai ele continua sendo um pajé, né, na comunidade, bastante respeitado, né, porque lá na nossa aldeia, Pataxó de Coroa Vermelha, ele é um dos anciões, né, e lá nós costumamos ter muito respeito aos anciões. Boa. Eu não sei se na cidade eu consigo perceber, e eu tive até algumas experiências de ver, né? Perguntei ao pastor Luciano como é que era aqui. Mas eu percebo que as pessoas acabam abandonando, né, os seus idosos, os seus anciões. Mas nas comunidades indígenas há um respeito muito grande. Que nós temos os anciões, os mais velhos, como um livro aberto. Olha que então esse livro ele precisa colher informações. E cuidar do livro também, né? E o senhor acabou de falar sobre isso, que o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento está nesses anciões. Então, a gente chama de tradição oral, né? Tradição oral. Tradição oral. Não tem importância. Mas Moisés, então, escreve a Torá, o Pentateuco, e ele é carregado de tradição oral, não é verdade? Exatamente. O povo indígena sempre sofreu com isso porque não conseguiu traduzir o que pensavam através de escrita. Sim. Através de documentos. Então, nós perdemos muitas coisas ao longo do tempo. Nosso povo pataxó mesmo acabou perdendo a questão da língua quase toda. 50%, 60% da língua foi perdida. Né? Eu falo até um pouco mais, 70%. Mas que acabou tendo um resgate cultural através dos anciões, que são os livros abertos. É que essa questão da alfabetização, para não perder de fato essa questão, sobretudo linguística, Sim. Como é que se dá isso? Hoje nós já temos mecanismos mais, assim, né, mais comunicativos, mais avançados. Na nossa aldeia e em todas as aldeias Pataxó existem escolas indígenas hoje bilíngues, onde o professor ele é indígena, né, ele é formado, né, eu mesmo sou professor. Eu me formei, né, no Instituto Federal da Bahia, em licenciatura intercultural indígena, na área de história, né, na área de ciências humanas. E hoje todos os povos indígenas estão se formando, estão tendo a oportunidade de estudo. Então hoje está muito mais prático. Isso mantém a tradição, né? Mantém a tradição, isso é muito importante. A informação para a gente ele é um mecanismo de luta, né? Nós já estamos entrando aí numa segunda parte, mas assim, você acha que essa aspas aí, colonização, da forma com que ela deu, quebrando ou tentando destruir as tradições, ela trouxe de fato muito prejuízo? Muito prejuízo. A colonização da forma que foi feita, ela realmente destruiu um percentual cultural muito grande, né? Aí tirando tradições extremamente importantes daqueles povos e trazendo coisas novas que também, de certa forma, chegou de maneira avassaladora. Sim. Então, acabou destruindo muita coisa, né? Muitas referências culturais. Foi algo que foi importante porque eu acho que toda a sociedade ela gera de um confronto. Se não houvesse a colonização, não haveria hoje o Brasil. Sim. Mas, de certa forma... Mas hoje, a história poderia ter sido escrita de maneira diferente, não é verdade? Diferente, onde o vilão, né, seria o herói e o herói seria vilão. Boa. Porque hoje nós temos o colonizador como herói e o indígena como vilão da história. Pastor Luciano, você se conectou a eles há um tempo atrás, né? No programa que você vê aqui, você falou um pouco dessa sua experiência, de ter se conectado lá em Coroa Vermelha com essa questão dos povos originários, né? E hoje você está tendo a oportunidade de trazê-lo aqui. Fala um pouco para a gente da sua sensação. Eu fico emocionado, porque são mais de 18 anos me conectando a esses irmãos que estão, né, que trazem uma história viva e que, por outro lado, também eu precisava levar uma fé para que a gente pudesse entender um pouco sobre Deus juntos. E sempre acrescenta. Toda vez que eu vou lá, agora mesmo retornamos de lá através de uma cruzada de milagres chamado Deus Poderoso, né, pastor Biraí? Como é que fala Deus Poderoso na sua língua? Nhamissun no Kitoinã. Grande Nhamissun. E esse foi um pedido do pajé Itambé,
né? O Pajaí também é o pai do pastor Ubiraí, que pediu para que a gente todo ano fosse lá e fizesse essa cruzada chamada Deus Poderoso. Você Então, falou, maravilhoso. desculpa, pode continuar. Não, é sobre isso, é maravilhoso estar com eles. Ubiraí, a gente estava conversando aqui que assim, vamos voltar um pouco à história. Você como professor, sobretudo com formação na área histórica, Sim. você deve ter muita informação e aí nós teremos que ter pelo menos uns 3 programas aqui para você compartilhar um pouco para a gente. Porque na realidade, assim, desde o primórdio, desde o início, a gente foi alfabetizado de uma maneira muito equivocada. Nós estávamos inclusive falando aqui de uma pessoa influente em nível de mídia nacional, por que não dizer internacional, que cantava, que ensinava às nossas crianças uma expressão e que, na realidade, essa expressão é um chamado para a guerra. Você até compartilhou de um incidente que aconteceu em Brasília, é isso? Sim. Fala para a gente um pouco sobre isso. Então, geralmente, né, o fato das pessoas acharem que é daquele jeito que eles pensam e a mídia retratar de uma forma diferente, né, no sentido, por exemplo, de bater na boca, né, e fazer um sinal, né, batendo na boca, as pessoas achavam que ali era um sentido de brincadeira, ou então chamar a atenção do indígena de maneira agradável, mas é algo diferente. Na verdade, tem pessoas que acabam brincando de uma forma que talvez desconhecem. Você está chamando para a guerra quando você está fazendo essa expressão. Exatamente. Ao invés de você estar agradando, não é isso? Ao contrário, em vez de você estar brincando, você está chamando. É uma convocatória para a guerra. Mas o sentido desse chamado não era nem do indígena brasileiro. Eram dos indígenas norte-americanos. Sim. Né? Aquela questão dos indígenas norte-americanos, eles eram chamados para a guerra. Os brasileiros, eles perceberam que isso não era legal também. Uhum. Não tem isso dentro da cultura. É isso mesmo? Os Apaches, isso, né? os Apaches. Os Apaches. Eles eram indígenas que esse sentido de bater na boca era o chamado para a guerra. Para a guerra. Então agregaram, as pessoas têm a noção de que todo indígena ele é igual. Sim. É indígena, e eles acham que é a mesma cultura, é a mesma língua, é a mesma forma de vivência, não é. Hoje no Brasil são em torno de mais de 320 povos diferentes, falando cerca de 280 linguagens diferentes. Então nem nós, indígenas, nos conhecemos totalmente ainda. Então as pessoas acabam fazendo uma brincadeira com o povo, achando que está legal e não é. Então, a cultura ela é muito... E aí aconteceu um incidente em Brasília que uma jornalista foi fazer. Foi. E acabou acontecendo um incidente grave, né? Isso não precisa entrar em detalhes. Então, uma jornalista foi fazer isso, um indígena ele estava ali reivindicando direitos, e ao ela bater na boca, o indígena ele tirou o arco e flecha e acabou alvejando ela com a flechada. Entendi. Então foi algo que foi bem chocante, porém para ele era algo natural. Sim. Porque ela estava ali, batendo de frente a ele, chamando, convocando para a guerra. Então, o indígena, quando é para a guerra, eles estão preparados. Claro, com certeza. Nós recebemos aqui há um tempo atrás, eu até te falei em off aqui, algo que me parece, não sei se é de Amazonas, o índio, é Tissemeauê o nome dele. E ele anda com a gurugumba na mão, né, que era uma ferramenta, um cabo mesmo, para os nossos ouvintes, telespectadores terem noção, é como se fosse um cabo de um machado. Sim. Ele falou assim, isso aqui é uma ferramenta que eu ando. Ele não sei se está vivo ainda, porque tem já mais de 10 anos que ele esteve aqui, isso aqui era uma arma que eu usava. Sim. Era uma arma, e ele era bem primitivo, não é essa a expressão? É bem primitivo. Eu estou pedindo a eles, nossos telespectadores, porque assim, como a gente acaba durante muito tempo carregando informações equivocadas, ninguém melhor do que para corrigir a gente, pode corrigir inclusive aqui ao vivo, de que o Ubiraí. Então ele disse que ele era um índio guerreiro, e que quando o índio de fato está para a guerra, irmão, ele está para a guerra. Sim. E se a gente carregasse essa realidade em nós que de fato, todos nós temos em nós, quem é brasileiro, a gente usou essa expressão aqui, quem é brasileiro, ele tem em algum momento na sua corrente sanguínea um sangue indígena, né? Então, nós carregamos em nós, porque nessa terra já era habitada. Vocês já estavam aqui quando os portugueses por aqui passaram. Com certeza. Não é verdade? E aí é importante também, e a gente vai falar isso no segundo bloco, por que é povos originários e por que não é tratado de índio? Né? Porque durante muito tempo a gente usou de maneira preconceituosa e porque fomos ensinados errados, índio. Por que hoje as pessoas falam assim, povos originários e não índios? Você vai explicar isso para a gente quando a gente voltar do intervalo, fica com a gente aí. Nós estamos no Que Vida a Vida hoje recebendo aqui o nosso irmão em Cristo, hoje servo de Deus, pastor Ubiraí, que é
pertence aos povos originários ali de Santa Cruz de Cabralha, né? Coroa Vermelha, Porto Seguro, daquela região, e ele vai trazer um pouco para a gente dessa explicação e tantas outras coisas mais, e como ele se conectou a Cristo, porque a fé já existia dentro dele, para que ele estivesse a serviço do rei ali no meio do seu povo. Fica ligado com a gente, sai não, você não vai se arrepender. Estamos de volta no Que Vida a Vida dessa semana, e o Que Vida a Vida essa semana está recebendo aqui o meu irmão em Cristo, hoje pastor Ubiraí Pataxó. Vocês carregam o sobrenome do povo? Sim. Daquela sim. tribo que vocês pertencem? Hoje, assim, documental, né, identidade, cada um tem um sobrenome, né, familiar mesmo, mas quando a gente sai representando um povo, a gente sempre é Ubiraí Pataxó, né? Aí se for do povo Caiapó, Caiapó, porque isso traz representatividade ao todo. Aqui né? no Espírito Santo, pastor Luciano, a tribo aqui é qual tribo? Não, então, me falaram que ali em Aracruz é Pataxó também. Também. E tem os Tupi-Guarani também. Tem Tupi-Guarani e tem Pataxó. Você falou uma coisa interessante, Ubiraí, é assim, que na realidade hoje a gente fala a língua portuguesa, mas que de fato a gente deveria falar qual língua? O Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Né? O Tupi-Guarani, na verdade, é um dos maiores troncos linguísticos, né, no Brasil. Vários povos indígenas falam Tupi-Guarani. Eu estudei um pouco sobre isso, que eu fiz letras português, e a gente faz uma matéria chamada linguística. Sim. E aí a gente estudou um pouco a língua Tupi-Guarani, é muito interessante, mas Sim. prossegue, por favor. E aí, no processo de colonização, inclusive como arma para colonizar o país, a língua foi usada. Sim. O Tupi-Guarani foi absorvido pelos portugueses, inclusive para ganhar líderes, para estar ao lado dele. Olha, então, no processo de colonização, a língua foi extremamente importante como armamento para eles. Agora, outra coisa também que me chama, a gente não pode perder a questão do povos originários e índios, é muito importante isso. Mas, assim, outra coisa interessante, porque, assim, você está numa região que a gente usa uma expressão profética mais real, que é o útero da nação. Sim. É onde começou tudo, sim, que é ali naquela região de Porto Seguro. Eu vou chamar Porto Seguro. Tem algum preconceito de chamar Porto Seguro, Coroa Vermelha? Acho que não tem não, né? Lá o povo, né, tenta sempre buscar, porque Porto Seguro é o ambiente mais conhecido. Sim. As pessoas falam, vamos para Porto Seguro, mas em Coroa Vermelha você já não está em Porto Seguro, você está em Santa Cruz de Cabralha. Sim. Mas a região mesmo, né, é dada também porque é um porto seguro, acolhe todo mundo. Né? É verdade, verdade, muito agradável. Mas assim, você está ali nessa região que é o útero da nação, é onde de fato tudo acontece. E aí, de repente, eu vejo esse movimento acontecendo de um encontro com Cristo do povo pataxós ali. Primeiro eu queria que você falasse para a gente dessa diferenciação do índio para povos originários, depois você fala um pouco para a gente desse movimento de um encontro com Cristo do seu povo. Tá certo. Então, a questão do índio, né, para povos originários é porque a expressão índio era quando os portugueses eles iam a caminho, né, do continente lá, né, asiático, em caminho nas Índias, né? Então, eles se depararam com um território. Inclusive, a gente até fala que o território onde eles se depararam foi o Monte Pascoal, né? Estive lá. Fica no território Pataxó. Fica a 1.800 metros da margem do mar, né, da superfície do mar, são 1.800 metros. E foi o primeiro monte no qual eles avistaram. Então eles se depararam no Brasil achando que estavam nas Índias. E aí o nome Índios, né? Se eles são da Índias, então o nome Índios. Mas o termo indígena é um termo, vamos dizer assim, alcançado pelos direitos indígenas como um termo politicamente correto. Indígenas ou então povos originários que... Ah, tá. Então eu posso falar indígenas ou povos originários? Indígenas ou povos originários. Correto. Exatamente. Ok. Exatamente. Agora fala pra gente um pouco, Ubiraí, dessa relação de
Santa Cruz de Cabralha, Coroa Vermelha, Porto Seguro, Arraial da Ajuda, aquela região toda, né, desse movimento de fé que tem acontecido com o teu povo? Então, a gente entende que ali é o útero da nação, né, devido a essa questão da colonização e da forma que foi trazida a religiosidade em si, né, como se apresentou Cristo da forma, né, em 1500, né, na primeira missa, em todo esse sentido. Então, o povo indígena ele foi ali catequizado de uma maneira diferente, né. Mas existem vários processos assim que está em vivência na comunidade. Tanto o processo, né, de vamos dizer, um processo religioso gigantesco. Nós vamos ter lá a dimensão religiosa na comunidade, são várias dimensões. Tem muita resistência por conta da história? Mas essa resistência é a que mais ocorre. Porque muitas das vezes, quando a gente escolhe servir a Cristo, as pessoas vão entender na visão que Cristo é um homem branco. Ok. Que Cristo não é um indígena. Então, como é que você vai servir um Deus que não é indígena? Você vai servir o colonizador. Entendi. Então, esse, eu acho que talvez é o maior desafio. O maior desafio. Outras pessoas já chegaram para mim e falaram, você é indígena, cara, como é que você vai servir a um Deus de Israel? Eu falei, não, mas o Deus não é de Israel, o Deus é de todo mundo. Amém. Né? Então, muitas das vezes a gente encontra muitos desafios assim, mas talvez por falta de conhecimento também. Porque ou talvez até por receio, porque a história demonstra um evangelho apresentado de maneira abusiva, né, pastor Luciano? De maneira extremamente abusiva. Eu acho que para alcançar o coração é só mesmo a obra de Deus, é a experiência pessoal, né? E é isso que vocês têm vivido lá, né? Uma experiência pessoal com Deus, né? Com certeza, as pessoas falam sobre o processo, né? Se a gente chegar no começo, os jesuítas chegaram catequizando de uma forma avassaladora. Aí chega padres também, aí chegam pastores que muitas das vezes traziam vamos dizer assim, visões religiosas que eram dele. Não é por, vamos dizer, uma pressão psicológica. Eu acho que Cristo hoje é relacionamento, é experiência. E nós adaptar a realidade de vocês, né, Biraí? Porque assim, não adianta eu chegar lá e querer apresentar Cristo quebrando toda uma tradição que vocês carregam, não é verdade? E há muito tempo fizeram isso, né? E aí foi mais um desafio, porque as pessoas apresentavam Cristo, mas a tradição cultural, o modo de vivência, não, você precisa mudar, você precisa mudar a veste, você precisa mudar os trajes indígenas. Você usa aí, como é que você chama esses... Isso aqui são chamados de tambetá. Por que furos, você usa? Né? Qual é a importância disso do ponto de vista da tradição? A tradição, Pataxó e de outros povos são utilizados isso aqui como forma de coragem, né? E dons também. Cada pessoa que tinham dons, né? Seja dons de fala, seja o dom de ser guerreiro, seja um dom de liderança, eles acabavam se furando, né? Para demonstrar que é um dom demonstrativo na comunidade. Então as pessoas que tinham um furo maior, que tinham, né? As pessoas já conheciam. Aí você imagina você se conectando a um religioso, aspas aí, cheio de preconceito, né, de ideia pré-concebida, que vai querer te forçar a romper com a tradição que você traz. Sim. Por conta de uma verdade, entre aspas, aí, que ele acredita ser a verdade. Exatamente. E quando não há nenhuma imposição do ponto de vista bíblico com relação a isso. Não. Né, a gente vê que, né, o rei da tribo de Judá, né, a gente já começa com tribo, né, a gente vê que Israel tinha as 12 tribos, então, na verdade, a Bíblia ela já demonstra pra gente que Jesus pregava em aldeias, então, muito forte do ponto de vista humano em si, a gente já vai levando e colocando obstáculos para servir, né, mas eu creio assim que a experiência com Cristo, ela nos traz outra maneira de pensar. Talvez, não foi o pastor Luciano, né, como um homem que me apresentou, né? Deus ele usa os mecanismos, né? Usa os vasos valiosos que vão na aldeia, mas não é por... As pessoas acham que servir a Cristo hoje para um indígena é como se um pastor viesse e fizesse uma lavagem cerebral, né? Mas eu falo que servir a Cristo hoje é a experiência, você ter uma experiência, né, de conhecer. Eu estava compartilhando, pastor Luciano e pastor Ubiraí, um dia desse aqui, o seguinte, quando Cristo convida os discípulos para entrar naquele barco, vão para outro lado, e que chega no meio do barco, o mar fica revolto, né? O vento sopra contrário, Cristo estava dormindo na popa do barco, aí de repente eles vão lá acordar Cristo, você vai deixar que a gente morra aqui e tal, eles acordam Cristo manda que o vento se aquieta, que o mar se aquete também, e aí vem o
o que eu quero dizer para vocês. Os discípulos viram, quem é este que até o mar lhe obedece? Os próprios discípulos não tinham entendimento de que quem era Cristo. Então, assim, eu vejo que tem muitos crentes, né? E essa expressão crente é quem de fato está vivendo fé, não tem entendimento de quem é Cristo. Sim, sim. E quando vai levar para vocês querendo quebrar a tradição, porque não sabe quem é Cristo. Né? Porque Cristo, ele se aproxima de uma mulher, né, em Samaria, ou Samaria, de que na realidade vivia à margem, ele se aproxima, foi chamado de comelão, de beberrão. Então, quem sou eu para julgar a sua experiência com Cristo? Exatamente. Não é verdade? A experiência, ela não se julga, você não tem como. Uma vez eu vi um vídeo muito legal que o rapaz, ele apresentava a um ateu quem era Deus. E ele fala, então me apresente o seu Deus, porque eu não conheço. E ele pega um biscoito, né, uma bolacha, e começa a apresentar. Aí ele fala, essa bolacha é de quê? Aí o ateu fala, aparentemente, ela parece ser de chocolate. Aparentemente. E aqui por dentro é o quê? Pela cor parece ser morango. Mas você sabe o sabor? Aí ele fala, não sei. Aí eu teria que experimentar. Então, Cristo, você tem que experimentar. Boa. E lá nós aprendemos a viver em Cristo experimentando. Amém. Através talvez desses processos religiosos que nós participamos, né? Eu com meu pai, as experiências espíritas que ele viveu, né? Eu já vi meu pai, ele tanto curando pessoas, mas já vi espíritos também pedindo talvez sangue para beber. Sim. Então vai de um lado bom ao lado ruim, mas Cristo, ele só se apresenta no lado bom. Amém. Ele muda o contexto, ele tira toda a trajetória. Amém. Então para a gente foi algo assim interessante. Então o viver a Cristo para mim hoje é viver intensamente, né? A gente tinha que ter um outro programa para falar mais, né? Eu estou com tanta curiosidade aqui, meu irmão, mas eu só quero te agradecer por vir aqui, por trazer essa palavra tão esclarecedora para a gente, por demonstrar que o amor de Cristo está para além dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos, né? E feliz em saber que Cristo se revelou para a tua vida e tem te usado para trazer essa revelação para outros que fazem parte, outros indígenas, né? Para outros indígenas. Grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, grato a Deus por vir aqui, né? O programa Que Vida a Vida está aberto para te receber novamente e você pode deixar a palavra final ali para os nossos telespectadores. Obrigado ao Eri, Nyokutoinai Nyamisum, ao Eri, Talpeto Cartenetu, Nitia ao Eri, Nitia Pananri. Obrigado a todos, obrigado a vocês, meus amigos, obrigado a Deus, né, por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui falando de Deus, né? Porque na verdade a gente precisa quebrar esse paradigma de que o indígena precisa buscar outros deuses, né? A gente conhece o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele é o único, né? A própria palavra fala, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém. E nosso desejo é que todos conheçam esse verdadeiro Deus. Amém. Pastor Luciano? Bem, só quero aqui agradecer, obrigado pelo programa Abrir as Portas. Quero mandar um abraço e agradecer ao pastor Ubiranã, ele que é o líder do Siratã Mantió, líder presidente lá, ao Pajé Itambé e a todos os líderes indígenas. Um abraço a todos. Amém. Que Vida a Vida fica por aqui. A gente promete voltar na semana que vem com outro programa também interessante, tanto quanto esse. Fica ligado com a gente. Uma alegria te receber sempre aqui. Deus abençoe a tua vida.